salvação no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Nem um dia sem Bíblia, vamos seguindo aqui agora, iniciando Êxodo, o livro de Êxodo agora, o segundo livro da Bíblia, e ainda caminhando para finalizar Mateus. Êxodo capítulo 1, 2 e 3, dia 20 hoje, e Mateus capítulo 13, do versículo 31 em diante. Vamos lá. A opressão do Egito. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. E ao todo os descendentes de Jacó eram 70, José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram e tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao servo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Por que Faraó, o novo rei, tinha esse medo? Primeiro, porque os egípcios não sabiam produzir nada, e os israelitas, como escravo, era a mão de obra que eles precisavam. Sem os israelitas, o Egito não era nada. Na verdade, o Egito só era o Egito porque os israelitas trabalhavam. Vamos fazer um paralelo como o dia de hoje. Os governantes só se dão bem lá em cima porque existe o povo trabalhando aqui. Se o povo fechar as torneiras, fizer uma greve geral, se unir contra, bota esse povo todo aí que está no governo aí, deitando e rolando, que se acha poderoso, no bolso para fugir correndo. Porque desde sempre o poder emana do povo, e o faraó sabia disso. E ele falou: então vamos subjugar esse povo, não vamos deixar eles pensarem e muito menos descobrir e entender que eles são, na verdade, o poder e não nós. Quando nós entendemos isso, nós vamos mudar situações de trabalho, situações de país, situações de qualquer situação, porque o poder emana do povo. A única coisa que o povo não tem poder é no mundo espiritual. Por quê? Porque antes de tudo e todos, Deus era e já é e sempre foi. Deus não se criou e nem é criado, não foi criado. Ele sempre existiu. Por isso que ele diz: eu sou, né? E continuando aqui, e tudo que nós vivemos e temos veio da mão dele. Então não tem nada que Deus não saiba, não tenha e não seja. A única coisa que não funciona é no mundo espiritual isso, mas aqui embaixo o poder emana do povo. Verso 11: Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir, foi o que eu acabei de falar, com todas as tarefas pesadas, para intimidar, né? E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-se a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios se sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei,
e deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, visto que as parteiras temeram a Deus e ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. O que mais que a gente aprende aqui nesse primeiro versículo? Por isso o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixe viver as meninas, para que só vivessem escravas, e mulher não ia ter voz ativa e nem vigor para combater, né? E por outro lado, nós temos aqui também um plano, né? Apesar de Faraó não saber, mas Deus tinha um plano. Deus estava preparando Moisés, mas Faraó não sabia, mas Satanás sabia. Então, queria matar todos os meninos para que jamais viesse o libertador. E por que o povo, por mais numeroso e forte, capaz, não conseguia mudar nada e Deus não conseguia usar nenhum deles? Porque você poderia perguntar: pastor, mas espera aí, por que Deus não interviu em favor daquele povo? Porque a mentalidade e o coração do povo não era espiritual. Era religioso, era de fé, mas não era de atitude. Palavra de ontem. A identidade deles não era uma identidade, era a identidade israelita, mas não era uma identidade de servos. Eles viviam na opressão, esperando Deus agir, confiando em Deus, viviam um costume israelita, mas não agiam a fé. Então, queridos, a primeira lição desse novo tempo para nós é essa: não adianta a gente só falar, crer, ter boas atitudes, ações, acreditar que a Bíblia é de verdade e de vez em quando ou ir na igreja, se nós não mudarmos a identidade nossa de dentro do coração e da mente para fora e passarmos a pensar como cristão, agir como cristão, sentir como cristão e praticar a fé como diz termos e crermos. Aí sim Deus irá manifestar o poder. Foi o que Moisés fez. Apesar de ser quem ele foi, ele, quando creu, recusou de ser chamado filho da filha de Faraó, matou o egípcio para defender o hebreu, fugiu, preferiu abandonar tudo, largar tudo para servir a Deus e deixar Deus no controle. E assim, vamos entender um pouco mais da vida de Moisés para frente. Capítulo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. O bonito aqui, pessoal, é saudável, tá? Porque a tradução, ela tem ele também era de bom semblante, mas a tradução próxima do hebraico para o latim e português, que não é o caso das traduções que nós lemos na igreja, é o saudável. Qualquer dia eu vou pregar isso ainda na igreja. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Então aqui também um ensinamento. Desenho animado, filme que bota o cesto de Moisés no rio e ele corre correnteza e tal e tal. Não houve isso. Aqui é bem clara a Bíblia. Colocou a margem e no meio do junco. A Miriam sabia que havia uma rotina, colocou ali para alguém achar. Ela só não sabia que era filha de Faraó, mas ela colocou aqui para alguém achar, né? A irmã do menino ficou observando de longe. Se ele estivesse dentro da correnteza, não tinha como a irmã do menino observar de longe, né? A filha de Faraó desceram então para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? E ela respondeu: quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Quer dizer, preservou a vida de Moisés, restaurou a família ali, honrou a fé daquela mãe que agiu pela fé como uma mulher preservadora, né, da promessa de Deus.
e, acima de tudo, livrou o menino da morte. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, porque quer dizer, porque eu tirei das águas, ou nascido das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também o egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. E ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, o Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. E ele disse: onde está ele? Perguntou o pai a elas: porque o deixaram ir então? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Essa deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles, porque agora tinha o que usar a favor deles, né? Um verdadeiro israelita, inconformado, e que não estava no meio deles, e muito menos não era um escravo, era um servo. Então, aí fica uma lição para nós. Nós podemos ser um servo escravo ou um escravo servo. Aqui Moisés era um servo escravo de Deus, porque ele servia a Deus de coração e não por obrigação. E agora os israelitas eram escravos servos, serviam ao homem acreditando em Deus. Olha que diferença, né? Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, um arbusto, um mato. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso mais de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Quer dizer, as minhas coisas não são como as coisas que você conhece até aqui. A partir de hoje, as coisas começam a mudar. Não são mais no curso e nas suas pisadas, mas são na minha direção. Isso se chama conversão, viu, irmãos? Quem se converte, tira as antigas sandálias e veste-se das novas vestes do Senhor. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus malfeitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus.
pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios oprimem. Vá, pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas lá do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Pois perguntou, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarão qual é o nome dele, porque lhes direi. O que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Por quê, pessoal? Porque apesar de Moisés ser quem ele era, ele ainda não conhecia todas as escrituras. Ele só descobriu que ele não era egípcio e agora ele ia entrar numa instrução. E apesar dos israelitas conhecer todas as escrituras, ainda não tinham conhecido ao Deus como Moisés estava conhecido. Então uma coisa é nós vivermos na igreja, outra coisa é estarmos na presença de Deus. Uma coisa é sermos cristão, outra coisa é conhecer o Cristo. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Aí é como se fosse uma senha. Os egípcios conheciam, os israelitas conheciam, e só os cristãos mesmo conheciam essas escrituras, que era o nome de Deus, que era o grande eu sou. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, de Abraão, Isaque e Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, hititas, dos heveus, amorreus, perezeus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com eles ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão forte o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizei no meio deles. Depois disso, eles o deixará ir. E farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão as suas vasilhas, vizinhas e as suas mulheres que tiverem hospedado em casa, objeto de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, e assim vocês saquearão os egípcios, ou melhor, despojarão, né? Então aqui nós começamos a entender o plano que Deus entrega a Moisés, viu, gente? Mateus capítulo 31 em diante. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Isso é a fé para Deus, viu, pessoal? Que começa de pouquinho em pouquinho, um pouquinho todo dia, até se tornar de uma forma robusta e que sirva para quem plantou e para quem ainda está ao seu redor. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Jesus, né? O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino.
todos aqueles que creem em Deus e nascem de novo. O joio são os filhos do maligno, que são misturados, você não sabe quem são, estão no meio de tudo, né, hoje, né, irmão? Trabalho, igreja, estava no meio do povo de Jesus, que era Judas. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos, quer dizer, o dia da partida e da recolheita, da salvação. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta terra, ou desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha de fogo ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Isso é desde a fundação do mundo. Não é uma coisa que os crentes ou os pastores inventaram. Isso é desde a fundação do mundo. Deus está preparando desde muito tempo o dia que está próximo. Bom para quem estiver atento, renunciando tudo, todas as coisas em direção a estas palavras. E triste vai ser para quem está desligado a essa verdade. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou. Quer dizer, foi Deus mandando o preço do sangue do seu filho para comprar aquilo que tinha valor, nós. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam a juntar os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Na colheita vem todo mundo, mas haverá separação entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. Principalmente ao iníquo, aquele que deveria estar alinhado com a palavra e se diz cristão e não é. Assim acontecerá no fim desta era. Aquele iníquo é aquele que age sobre a palavra, fala sobre a palavra, mas decide sobre as suas vontades. Os anjos virão, que parece cristão, mas não é. Os anjos virão, separarão os perversos do justo, tudo que eu estou falando agora, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então perguntou Jesus, vocês entenderam todas estas coisas? E a pergunta para nós está valendo até hoje, viu, irmãos? A pergunta é agora, para mim e para você. Vocês estão entendendo todas estas coisas? Lá naquele tempo eles responderam sim. E nós? Será que estamos entendendo? Se tivéssemos, muitos não praticariam mais o que praticam, pensariam da forma que pensam, agiriam da forma que agem. Então ainda muitos não estão entendendo. E ele lhes disse, por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira todo o tesouro e coisas novas e coisas velhas. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Quer dizer, eles viam o filho do carpinteiro, Deus via o filho dele. As pessoas podem te olhar do jeito que você é, mas quando Deus nos olhar, palavra de ontem, ele tem que nos olhar como seu filho. O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Quer dizer, a identidade humana, Deus não muda ela, mas Deus muda a identidade espiritual. E então o comportamento humano, ele vai ter outro tipo de identidade. Aqui Jesus, ele era um carpinteiro, mas agora ele não era mais o carpinteiro, agora ele era Jesus, o Filho de Deus, e não Jesus, o filho de José. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? Já estão vendo outra identidade nele, né? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse, só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade dele. Nós estamos falando do Jesus milagroso, que não pôde fazer milagre. A única coisa que pode impedir Deus de agir
é a incredulidade, não só impedir, mas espantar e surpreender a Deus. Deus abençoe, pessoal. Fique na paz. Começamos uma nova etapa. Que você consiga não só finalizar etapa por etapa, mas finalizar a etapa maior, que é superar a si mesmo a cada dia e chegar no final deste ano com uma nova identidade em nome de Jesus. Beijo no coração. Fiquem todos na paz.